É isso aí, deu tempo de você tomar um cafezinho lá e já estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista. E hoje o assunto é a situação atual das políticas existentes para pessoas com deficiência. O diretor de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, lá da Prefeitura de São José dos Campos, William Maximiliano, está aqui para dizer quais foram os avanços e quais ainda são as maiores dificuldades para esses cidadãos aqui em nossa sociedade. William, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho aí sobre a legislação, algumas obrigações, tanto do poder público quanto de alguns lugares privados. E, por exemplo, se eu sou deficiente ou um amigo, se eu percebo aí que um lugar não respeita, né, essas políticas para os deficientes físicos, o que eu posso fazer para tentar mudar essa situação? Então, hoje a pessoa com deficiência tem alguns canais de participação importantes, né? O primeiro canal de participação que eu queria destacar, que quase os municípios praticamente todos são incentivados a ter, é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Destacando que Jacareí tem um conselho, né, já bastante atuante, São José dos Campos tem também um conselho de políticas bastante atuante, e a função do conselho é realmente ser este órgão que vai trazer para o poder público a noção das dificuldades que a pessoa com deficiência está encontrando no dia a dia. Então, a ideia é que o conselho seja o mais representativo possível, então que ele tenha nos seus quadros pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, né, pessoas com deficiência física, com deficiência intelectual, para mostrar para o poder público essa realidade. Porque o que acontece? Se você não teve a convivência, você tem uma visão um pouco míope. Então, muitas vezes, na hora de fazer uma política pública, você pode acabar se esquecendo, né? E quando você vai fazer uma obra pública, por exemplo, isso é muito complicado, porque às vezes você discute a acessibilidade da obra quando a obra já está pronta. E aí é mais caro a fazer a adaptação, né? É muito mais caro. Até que a adaptação fique pronta, você gera todo um transtorno para que a pessoa com deficiência use o serviço ou use a obra. Então, uma das possibilidades, por exemplo, muito clara, é que o próprio Conselho, enquanto membro atuante da sociedade e também com parte do poder público, fiscaliza esses projetos. O que está sendo de obra no município? Será que já está sendo pensada a acessibilidade? Porque ela fica muito mais barata se eu pensar do ponto de vista de colocar já no projeto a previsão de que eu tenha, por exemplo, um piso podotátil para o deficiente visual se guiar, que eu tenha um banheiro adaptado, que eu tenha um elevador ou uma rampa. É muito mais barato, muito mais fácil eu pensar isso no projeto do que depois que a obra já está construída. Agora, quando eu já pego uma estrutura pronta, como por exemplo o calçamento, que é um grande debate, porque o calçamento ele é constituído historicamente nas cidades. Então, as cidades mais antigas têm ruas mais apertadas em que muitas vezes, para você dar a dimensão correta do calçamento, você tem que desapropriar, né, a casa, porque não dá. A calçada ela é muito estreita e você não consegue fazer essa adaptação. Mas mesmo assim, é interessante que a pessoa com deficiência cobre essas mudanças do poder público. Tem os telefones de contato das prefeituras, e aí você pode, nas ouvidorias das prefeituras, registrar uma reclamação de um determinado trecho, de um determinado local. Muito importante também na questão do transporte coletivo. Hoje, quem está renovando as suas frotas de ônibus nos contratos já tem buscado ônibus com adaptação, com elevador, para que a pessoa com deficiência física possa, em cadeira de rodas, utilizar aquele ônibus, mas não quer dizer que porque o ônibus tem o elevador, está tudo resolvido. Às vezes o ônibus tem o elevador, mas o elevador quebra, ou então tem o elevador, mas o motorista não sabe como operar, está com pressa, a linha está atrasada, então esquece, fica aí, espera o próximo. Isso não pode acontecer. E o grande papel de fiscal, nesse caso, não é do poder público. É papel também, claro, mas o papel principal recai realmente sobre a sociedade. Usar esses canais. E importante também, que é sempre bom destacar, existe um canal exclusivo para as questões de violência contra a pessoa com deficiência, que é o Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Então, se você testemunha alguma violência contra a pessoa com deficiência, você pode usar o Disque 100. E aí, quando a gente fala de violência, normalmente se entende que você está agredindo alguém, né? Ele está sendo machucado fisicamente. É também, mas não só isso. De repente, se há uma discriminação de alguma natureza, qualquer natureza que for, para o fato de ser uma deficiência, inclusive em processo seletivo, importante dizer isso, na hora que eu estou concorrendo a uma vaga numa empresa, eu não fui chamado para a próxima etapa, não fui por quê? Agora, se a única explicação plausível for por causa da sua deficiência, isso é passível de denúncia, e a partir da Lei Brasileira de Inclusão, isso é previsto, inclusive, com pena, uma pena pesada, para que a gente extirpe realmente, nem que tenha que doer em algumas pessoas para que isso se torne prática, extirpe a discriminação contra a pessoa com deficiência. Então, se você testemunhar em algum momento, algum serviço público ou privado, realizando qualquer tipo de discriminação, recusando atendimento, por exemplo, recusando
no caso de uma escola particular, a matrícula de uma criança com deficiência intelectual. E muitas vezes se alega, mas eu não estou pronto para atender, eu não consigo, eu não tenho professor capacitado. Nada mais disso pode ser usado como argumento para que eu não receba a pessoa com deficiência entre os meus alunos. Se eu sou uma escola privada, eu tenho que estar preparado, eu não posso segregar no meu processo de seleção, então eu tenho que estar preparado, inclusive para receber matrículas de alunos com deficiência. Importante, desde a Lei Brasileira de Inclusão, eu não posso cobrar a mais na mensalidade por isso. Então, seu filho estuda comigo, mas 10%, 20% a mais por causa do professor que eu vou ter que capacitar, treinar, o material que vai ter que ser adaptado, eu não posso cobrar mais por isso. Então, dá o direito às famílias que tenham filhos com deficiência optarem entre a rede pública e a rede privada e, em indo para a rede privada, pagar ali a matrícula, pagar a mensalidade sem nenhum custo adicional. Em estando na rede pública, o direito também de ser matriculado em qualquer escola e encontrar na escola o ambiente necessário ali para que aquela pessoa com deficiência possa se desenvolver, para que aquela criança possa aproveitar o período escolar. Então, são alguns canais. O Conselho, como canal forte, o telefone da Prefeitura, enquanto canal de atendimento com ouvidoria, você pode registrar as reclamações, e também o Disque 100, nesses casos de violência e discriminação. Certo. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da inclusão nas escolas, mas agora eu quero pedir para a técnica nossa, o Fábio, soltar para a gente um vídeo. A gente foi conhecer o Gustavo. O Gustavo trabalha num órgão público, ele é um cadeirante e vai contar um pouquinho para a gente das dificuldades que ele encontra aqui andando pelas ruas de Jacareí. Olha, no mercado de trabalho, quando eu estava no ensino médio, como eu falei para você, eu fiz técnico de informática. Então, junto com o ensino médio, eu estagiei para o estado numa sala de informática. Aí depois que eu acabei o ensino médio, você acaba o ensino médio, a teoria, você está pronto para o mercado de trabalho, né? Aí vim para o mercado de trabalho. Foi não uma decepção. Uma decepção, assim, porque as empresas existe a cota, mas essa cota ela é preenchida por qualquer tipo de deficiência, não exclusivamente o cadeirante, é qualquer tipo de deficiência. Então o cadeirante é um pouco mais difícil, né? Porque ele necessita de mais adaptações, entendeu? Então, assim, eu tive uma grande dificuldade, não consegui emprego imediato numa indústria privada, não consegui. Jacareí é uma cidade muito antiga, então tem muita coisa ainda para melhorar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em certos comércios, eu não consigo entrar. Porque não é somente fazer a rampa, fazer rampa qualquer. Tem a forma BNT para a cadeira entrar certinho. Porque tem comerciante que eu acho que ele vai lá e faz a rampa, acho que faz um negócio assim. A cadeira de roda, inclusive, não entra. Então a rampa existe tudo um padrão, a BNT, para você entrar com a cadeira e tudo. No transporte público eu não tenho muita dificuldade. A dificuldade mais difícil as calçadas. São assim, que é o mais difícil e é o mais demorado de se arrumar. Porque a calçada aqui, da frente da sua casa, a obrigação é sua, não é da prefeitura. Entendeu? Então, assim, por exemplo, tem uma rampa para garagem enorme. O proprietário da residência que tem que se conscientizar e fazer a rampa pleninha, entendeu? Então, assim, é uma dificuldade grande. Essa é a grande dificuldade que eu tenho hoje, Mas eu tenho uma facilidade muito grande, você viu, porque eu tenho uma cadeira motorizada. Quem não tem? Entendeu? Mas a dificuldade é grande nas calçadas, porque no bairro eu não ando na calçada. Eu não consigo andar. Eu sou estudante de Direito, eu termino esse ano, eu não consigo advogar. O que eu tenho que fazer, eu tenho que assistir uma audiência, eu não participo. Porque não tem acessibilidade no fórum. Isso é um absurdo, algumas coisas que são absurdas. Entendeu? Eu acho que agora é a hora. Mas não adianta eu ficar lá em casa, eu ficar me lamentando. Mas no fórum não tem acessibilidade, que lástima, que falta de respeito com a gente cadeirante. Eu tenho que brigar por essa causa, tenho que defender. Não tem? Vamos para onde que tem? É lei, tem que ter, e aqui? Por que você não tem? Tem que cobrar. Hoje, eu acho que o maior defeito da sociedade e do deficiente, inclusive, é somente reclamar e não... Só reclama, mas não faz
Tá difícil, vou reclamar para a pessoa certa, fala aqui e ali, não adianta. Jacareí, eu ainda faço um mapa na minha cabeça, que dependendo de onde eu vou, eu faço um mapa para ver onde se dá acessibilidade para mim chegar até lá. Se não dá, eu faço um mapa, por exemplo, assim, vamos supor, eu vou até lá na Siqueira Campos, não dá, eu pego um ônibus que desce lá perto, entendeu? Eu vou fazendo mapa. Agora, em outra cidade, você tem que... A gente que depende de uma pessoa, querendo ou não, você tem que ser cara de pau mesmo e pedir. Eu não tenho o que fazer. É isso aí. Você viu o Gustavo contando um pouquinho aí sobre algumas dificuldades que ele passa aqui na cidade de Jacareí, William. E como que você sente? Você sente que as cidades aí, por exemplo, como você já falou, Jacareí é uma cidade antiga, São José dos Campos é uma cidade antiga, ruas aí que foram algumas nem preparadas para os carros, algumas até para as carroças, né? Mas você sente uma evolução dos nossos governantes, do poder público, uma preocupação maior, até mesmo da sociedade, nas cobranças, que essas políticas efetivamente funcionem? O que você podia dizer disso? Então, a própria mobilização das pessoas com deficiência tem ajudado. Vale aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. E se até então não eram vistos, até por isso que você tem uma infraestrutura que não previa a participação da pessoa com deficiência. A partir do momento que eles começam a utilizar mais, a estar mais presente nos espaços públicos, você começa a perceber essa necessidade. Então, eu sempre recomendo a toda pessoa com deficiência que ela utilize o espaço público. Mesmo que ela vai dizer, olha, William, mas tem N dificuldades, o espaço não está preparado, mas enquanto ela não for vista no espaço, não vai se perceber a necessidade. Isso é muito evidente, para pegar um exemplo, na questão, por exemplo, dos surdos. Enquanto o surdo não frequenta e não começa a fazer os sinais de que ele não está entendendo absolutamente nada porque não tem um intérprete, você não, enquanto poder público, não assume, nossa, eu preciso contratar um intérprete e ter alguém ali interpretando, porque agora eu tenho um surdo que resolveu que quer vir aqui, seja num serviço público, seja numa sessão de câmara, seja em algum outro espaço. Então, a mesma coisa serve para o fórum, que foi citado no exemplo. Enquanto eu não tenho advogados, cadeirantes que vão demandar ali. E aí eu recomendo, não demande apenas junto ao fórum, demande na OAB, é prerrogativa, é direito do advogado o acesso ao tribunal. Então, reclame, para que os órgãos comecem a se mobilizar, porque as pessoas com deficiência têm que estar participando. Foi citado um problema, por exemplo, de acesso físico, mas você tem, por exemplo, na advocacia, pessoas com deficiência visual, que tem um problema danado, porque hoje os processos, a maioria deles, são digitalizados em PDF. E o leitor de tela do deficiente visual não lê PDF, ele lê o texto no bloco de notas. Então, o processo para o deficiente visual que está advogando deveria ser no bloco de notas, não no PDF. São algumas estruturas que você precisa mudar para que a pessoa com deficiência possa participar em pé de igualdade. Quando eu tenho um ambiente que está preparado para receber a pessoa com deficiência, é muito interessante, porque o beneficiário, no final, não é apenas a pessoa com deficiência. Se eu tenho uma calçada, por exemplo, que está planificada, quem vai andar sobre aquela calçada não é só a pessoa em cadeira de rodas. Eu posso ter, por exemplo, um idoso ou idosa andando ali com uma muleta que vai preferir 10 vezes mais uma calçada plana do que alguns buracos, do que um espaço curto, enfim, ele vai também usufruir. Eu posso ter, por exemplo, um homem ou uma mulher empurrando um carrinho de bebê, que ao invés de ir para o meio da rua colocando o risco, a vida de todo mundo, ele pode muito bem trafegar pela calçada. Então, acaba ajudando que todas as pessoas tenham condições de participar efetivamente. Mas para isso eu preciso fazer pequenas adaptações, pequenas mudanças, tecnologia assistiva, que acaba ajudando muito nesse processo. As tecnologias, nesse sentido, elas têm um papel fundamental. Elas garantem que você consiga ampliar a qualidade de vida dessa pessoa com deficiência. O rapaz da reportagem, ele tratava a cadeira de rodas dele, sendo uma cadeira elétrica, como uma tecnologia que o ajudava muito. Se fosse uma cadeira manual, provavelmente o problema dele seria muito maior. Até pela dificuldade dos membros em fazer o deslocamento da cadeira, seria um problema muito maior. E hoje, no Brasil, a gente consegue um acesso maior à tecnologia assistiva por 2 motivos, que é importante destacar desde o lançamento do programa Viver Sem Limites, desde 2012. Um desses motivos são os centros de pesquisa e produção de tecnologia assistiva. Então, até 2012, quando você falava em uma tecnologia para pessoa com deficiência, ou vinha dos Estados Unidos, ou vinha da Europa, era sempre importada. Hoje você já tem tecnologias excelentes sendo fabricadas no Brasil. Cadeiras de rodas motorizadas, cadeiras de rodas com tecnologia avançada sendo fabricadas no Brasil. Você tem também, além disso, além do fato da produção nacional,
você tem crédito, acessibilidade para adquirir essas tecnologias. Por meio do crédito acessibilidade, a pessoa com deficiência consegue, por causa deste programa, que é um programa que hoje é feito em parceria com o Banco do Brasil. Então, pelo programa Crédito Acessibilidade, ela chega à agência bancária, diz qual é a tecnologia que ela quer comprar. Essa tecnologia pode ter um custo de até R$70 mil. Ela consegue financiar essa tecnologia em até 70 meses, 70 prestações mensais, e também é uma taxa de juros de 0,4%. Quer dizer, onde você consegue um financiamento hoje de qualquer ordem a 0,4% no mercado financeiro? Não consegue. Então, é um programa com subsídio do governo federal, justamente para permitir isso. Então, permitir que a pessoa com deficiência tenha também acesso a tecnologias que beneficiem a sua vida. Que ela possa ter, se deficiente visual, um leitor de tela no computador da sua casa, ou uma bengala, ou mesmo trocar a bengala por um cão-guia, que é uma tecnologia também fantástica, né, que permite que o deficiente visual saia um pouco apenas da visão enquanto deficiente visual, que a gente está acostumado com a bengala ali andando no meio da rua, e passe a andar com o cão-guia, com as funcionalidades do cão-guia. Então, é uma tecnologia que está, aos poucos, agora no Brasil, sendo aprimorada. Até então nós não tínhamos. Até 2012, se você queria um cão-guia, você precisava mandar importar dos Estados Unidos. 2 problemas. Primeiro, o custo, custava mais de R$50 mil. Segundo, o cão só falava em inglês, porque ele foi treinado nos Estados Unidos. Então, você ainda tinha que saber os comandos em inglês para o cachorro conseguir te orientar, né? Hoje, não. Hoje, você já tem cão-guia sendo treinado no Brasil. Com isso, ele obedece em português, já é meio caminho andado, já é muito mais fácil. E hoje você tem essa tecnologia chegando ao mercado ali na faixa de 13 a 14 mil reais. Ainda é uma tecnologia cara? Sem sombra de dúvida, mas já é muito mais barato que os 50 mil que você pagava até então para que você conseguisse ter o seu cão-guia. Ô, William, e essa evolução nessa política, tudo a partir de 2012, após um programa do governo federal? A partir de 2008, você tem a Convenção da ONU, né? A Convenção da ONU ela ajuda muito nesse desenvolvimento, porque é ela que vai lançar aí o estímulo para que os países membros que assinaram a convenção e que ratificaram, como o Brasil ratificou, comecem a se mobilizar mais pela política de inclusão. A partir de 2012 vem o Plano Nacional, o Programa Viver Sem Limite do governo federal, outro grande divisor de águas, né? E agora a Lei Brasileira de Inclusão, aí o terceiro grande divisor de águas que a gente tem aí. Claro, os efeitos disso não são imediatos. A gente não pode entender que a lei saiu, foi sancionada, entrou em vigor agora em janeiro, em fevereiro o carnaval já vai ser acessível para todo mundo. Claro que não, é uma construção de longo prazo. Todo esse aparato legal, ele mobiliza o poder público, mas ele não faz isso sozinho. A lei pela lei sozinha não funciona. Você precisa de uma mobilização grande ainda da sociedade, aí novamente a importância do papel dos conselhos, das próprias pessoas com deficiência estarem presentes, porque muitas acabam se desgastando no meio do processo e acabam fazendo como opção ficar dentro de casa. Ah, não, eu cuido do meu filho aqui, ele não precisa sair, porque se sair incomoda, né? Muitos casos, por exemplo, de deficiência intelectual, às vezes tem autismo, se eu levar ele no ônibus, de repente ele vai incomodar as pessoas, vai gritar, as pessoas não vão saber como tratar. Tudo isso é verdade. Mas as pessoas só vão aprender a conviver com o diferente se elas tiverem essa oportunidade. Então, essa é a dinâmica. A pessoa com deficiência ela precisa estar fora de casa nos espaços públicos, sendo vista, sendo reconhecida, passando, sim, por alguns constrangimentos, né? Eventualmente, por falta mesmo de entendimento. Então, a pessoa acha que o filho é mal criado, que a mãe que não sabe dar educação, às vezes trata-se efetivamente de uma pessoa com autismo, mas como que eu vou aprender a identificar uma pessoa com autismo e como é que eu trato com ela, se eu não conviver, se eu não encontrá-la nos espaços públicos? Então, é esse desafio das pessoas com deficiência saírem de casa e ocuparem realmente esses espaços. Legal. William, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito a sua presença e queria terminar com uma última pergunta. Você falar um pouquinho, para a gente acabar, o preconceito ainda é a maior barreira para a gente evoluir nessas políticas e como a gente consegue aí mobilizar mais ainda a nossa sociedade, conscientizar as pessoas da importância da gente viver em harmonia e ser acessível a todos os lugares para todas as pessoas, independente da deficiência, né? Sem dúvida, o preconceito ele ainda é muito forte, né? Principalmente, como eu disse, quando você não tem essa convivência. Então, muito se recriminou a educação inclusiva. Poxa, mas vai colocar a pessoa com deficiência na sala de aula, o professor não está preparado, ela não vai aprender. Mas aí a gente precisa entender, efetivamente, qual que é o papel da educação. Se o papel da educação é formar cidadão, né, formar ali um cidadão íntegro, preparado para viver em sociedade, esse processo de inclusão ele tem que acontecer. Por quê? Mesmo que ela tenha dificuldades em aprender a ler, aprender a escrever, mas ela vai aprender a conviver, e o conviver é o mais importante.
Não adianta eu estar num ambiente fechado em que eu posso até aprender a ler e escrever, mas depois eu saio desse ambiente fechado, eu não consigo nem pegar um ônibus, eu não consigo ir no cinema com os meus amigos, eu não consigo ir para o mercado de trabalho, quer dizer, eu fico condicionado. Eu preciso desconstruir essa lógica, eu preciso pensar que, a partir da convivência, aqueles que já adquiriram ao longo da vida essa convivência, essa confiança, desenvolvem uma autonomia muito maior. A autonomia de hoje é praticar um esporte por conta própria, sair com os amigos, aproveitar aí as políticas públicas, o lazer, a cultura, isso é muito bacana. Quando a gente passa a conviver mais, a gente passa a aprender a inclusão. Não tem como ensinar na teoria, não adianta falar, olha, a partir de agora eu vou vir aqui, vou dar uma aula de como conviver com um autista, como conviver com alguém com síndrome de Down, como conviver com uma pessoa com deficiência. Não dá. Na teoria não funciona. Eu preciso, na prática, aprender, até mesmo do básico. Às vezes é a condução de um deficiente visual. A gente olha um deficiente visual tentando atravessar a rua, fica, poxa, e agora? Eu pego no braço dele, eu não pego, eu ajudo, eu não ajudo. E muitas vezes no nosso medo a gente acaba se afastando. Eu preciso ir, vencer essa barreira, nem que seja para eu perguntar, olha, Como você posso te ajudar? né? Como que eu lhe ajudo? Como que eu faço? E eles são as pessoas mais capacitadas para dizer, olha, você vai fazer isso e a partir daí você pode me conduzir, pode me ajudar e com certeza vão ficar gratos. E a gente pode ganhar aí um amigo, uma pessoa próxima. Nós já tivemos nos cursos de Libras depoimentos de pessoas que na sala de aula conheceram um colega surdo, aprenderam Libras para se comunicar com esse colega surdo e foram com ele até o altar e casaram com ele. Hoje famílias compostas de surdo e ouvinte, se comunicando ali em Libras, em português, enfim, utilizando ali, vencendo essas barreiras efetivamente. É isso que a gente quer ver na sociedade. Eu acho que um momento importante para o Brasil agora, em 2016, é receber as Olimpíadas e as Paralimpíadas, que acontecem logo em seguida, esperando aí que as Paralimpíadas possam ser também esse momento da gente enxergar a pessoa com deficiência para além da deficiência, enxergar ali atletas, trazendo o resultado que o Brasil teve ali no Parapan. Nós fomos o país campeão em medalha de ouro, né? O nosso resultado em medalhas no Parapan foi maior que o segundo e o terceiro colocado juntos, quer dizer, foi um resultado assim assombroso, infelizmente sem o devido destaque em todos os meios de comunicação. A gente continua amargando tomar 7-1 da Alemanha e não percebe os ganhos que a gente tem no paradesporto. Então, é um momento interessante da gente mudar um pouco isso, valorizar o trabalho que é feito. O esporte como ferramenta aí de desenvolvimento dessas pessoas com deficiência é fantástico. Então, que o município invista realmente na prática esportiva, que as pessoas com deficiência possam ter aí um canal para o seu bem-estar, para a sua saúde, enfim, e que a gente possa ter, a partir desse momento de receber aí as Paralimpíadas, ter aí orgulho do nosso país, porque com certeza o Brasil vai fazer bonito. Espero que faça nas Olimpíadas, mas tenho quase certeza que vai fazer mais bonito nas Paralimpíadas, como já tem feito, e que a gente aprenda aí um pouco mais a conviver nesse universo, porque quem ganha no final das contas somos todos nós. Quanto mais diversificada a nossa sociedade, melhor com certeza a gente vai aprender e no fundo, vamos ter uma cidade aí com mais cidadania para todo mundo. Obrigado, William. Foi muito legal a conversa aqui. Conversamos aqui hoje com o William Maximiliano, que é diretor de políticas públicas para pessoas com deficiência lá de São José dos Campos. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Se você quiser rever esse ou outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Nos encontramos então em uma próxima oportunidade e até lá.